Boa noite, servidores e servidoras que acompanham a edição, a 130ª edição, professor Léo, do nosso Canhão na Web. Né? Então a gente está aqui agora para falar de um bloco aí da educação, mas vocês viram aí o caminho, né, para chegar no Recanto. Muitos servidores estão perguntando, questionando como fazer para acessar ao Recanto do servidor. Então a gente acabou de passar nesse intervalo aí, né, após a Celine e o Dr. Anderson falarem sobre a taxa assistencial. Então tá aí o caminho. Se você chegou agora, né, você professor que está interessado agora no que nós vamos falar, você chegou agora, tem esse vídeo aí também nos vídeos aí na galeria do YouTube do sindicato, tem também lá na galeria do YouTube. E a gente vai começar esse bloco, né, professor Eliel, falando, claro, né, ontem foi um dia super especial para nós, né? Sim. Boa noite, Jackson, boa noite a todos os servidores que nos acompanham, né, especialmente aos professores que estão nos acompanhando. A gente vai falar esse bloco exclusivamente, né, dessa categoria, da nossa categoria aqui. Eu sou professor, o Jackson é professor também. E a gente vai estar falando aí sobre, né, aí, digamos, os encaminhamentos, né, e falando um pouquinho sobre a reunião que a gente fez aí sobre o plano da educação que a gente fez na semana passada, no dia 10. E como o Jacques colocou, e a Celina aqui no final do bloco também já deu aí os parabéns para os professores, né, ontem, dia 15 aí, foi dia dos professores, então aí também fica aqui a nossa homenagem, né, nossa, digamos assim, nossa lembrança, dando os parabéns aos professores. E claro, né, nós aqui enquanto sindicato, a gente, e como professor, a gente gosta de ser homenageado, a gente gosta de ser lembrado, mas a gente também gosta e prefere de ser valorizado, né, Jackson? E assim, a gente cobra aí sempre a valorização dos professores, a gente cobra aí condições de trabalhos dignas para os professores, respeito aos professores, né? Então essa data aí que fica marcada aí como o Dia dos Professores, né? A gente dar esses parabéns aos professores, mas também em contrapartida sempre cobrando aí para que o professor seja mais valorizado, seja mais respeitado, tenha melhores condições de trabalho e que seja visto aí com olhos aí, que é uma categoria tão importante, né, uma das categorias mais importantes aí que existe, né, que é o professor, onde todas os outros profissionais passam na mão, porque desde pequenininho, né, Jackson, a gente tem um professor e o professor está ali sempre ensinando, preocupando e criando e desenvolvendo os sonhos de todas as crianças, as pessoas que passam na sua mão. Exatamente, e como o Eliel colocou, né, as palavras, e quando nós tínhamos o saudoso companheiro aqui, o Dr. Adriano Malaquias, o Dr. Adriano sempre falava dessa parte da educação comigo, e a gente sempre falava, né, tem que trabalhar com amor, claro, sim, né, assim como todas as profissões, mas nós não podemos achar que... Trabalhar com amor, não? Com amor, não por amor. Por amor, professor como médico, enfermeiro, gari, qualquer outra profissão, tem que trabalhar com amor, não por amor, né, então... a gente tem que valorizar sim, não é só dar os parabéns, não é só dar o abraço, claro que a gente gosta, né, disso, mas o que a gente precisa e nós estamos esperando agora, com certeza, é esse plano de cargos, né, e nós tivemos uma reunião muito importante nessa última terça-feira que o Léo já vai falar para vocês, só que aqui, né, fica também, assim como nós cobramos dos governantes a valorização profissional dos professores, nosso sindicato também nós precisamos cobrar vocês, professores, a ter uma participação maior. Ainda bem que foi uma reunião, né, professor Léo, e não uma assembleia, mas a gente precisa que você, representante da sua unidade escolar, seja CEMEI ou escola, que vocês venham até o sindicato. Porque nessa última terça-feira, nós tivemos 65 professores e professoras aqui no auditório do sindicato, representando apenas 27 unidades escolares, das mais de 160 unidades. Então a gente precisa, né, professor, que nas próximas reuniões e assembleia, caso a gente tenha, que venha aqui no sindicato. Isso mesmo, Jacques. Então, o Jacques colocou, a gente teve aí a presença de 65, 66 professores, né, aqui, e 27 locais representados, né? Então, a gente teve uma reunião, a primeira reunião falando sobre o plano lá no dia 15 de agosto, no dia 15/8, e tivemos aqui 100 e poucos professores e também ali 33% mais ou menos de locais representados. Então, a gente até entendia que essa reunião, por se tratar da parte ali de tabela salarial, teríamos, né, mais professores, mais locais representados,
representados e, na verdade, diminuiu. Então, assim, professor, você aí do teu local de trabalho que não tem um representante ainda, você sabe que nenhum professor aí é representante do seu local, façam uma eleição entre vocês mesmo, né? Tem o número aqui da educação, do sindicato, manda uma mensagem, né, se identificando como representante, porque é muito importante, né, essa representação. É que nem o Jacques colocou. Foi uma reunião, né, uma reunião muito importante, mas uma reunião na terça-feira passada. Se fosse uma assembleia, né, onde a gente fosse fazer algum tipo de votação, deliberar algum assunto mais importante, né, no universo aí de 3 mil professores, mais de 3 mil professores, a gente tinha 65 professores aqui no nosso auditório. Então, é importante essa participação, né, é importante que o professor venha, é um momento que a gente está aí decidindo, né, a vida aí digamos aí de 3 mil professores, a sua vida, professor, né, que está sendo decidida, porque quando a gente fala em questão salarial, a vida, né, de 3 mil famílias, de 3 mil famílias, quando a gente fala em questão salarial, a gente está decidindo a vida das pessoas mesmo, né, porque tudo ela volta na questão financeira das pessoas, né, Jackson? Exato, então tá aí na tela os telefones, né, para você, o telefone da educação ali, o Eliel sempre tá a postos aí nesse telefone da educação no 9815-0071, então a gente precisa demais que vocês participem e fiquem atentos, porque a explicação que nós demos lá na terça-feira passada, ela foi muito esclarecedora, tanto para os professores e professoras do transitório, quanto do quadro permanente, porque são tabelas diferentes, são valores diferentes, né? Em uma tabela vai ser muito mexida, na outra tabela vai aplicar-se um percentual, então nada como estar no sindicato, e nós tínhamos uma preocupação que o nosso auditório tem capacidade para 201 pessoas, né, sentadas, acomodadas, de forma confortável, nós tínhamos uma preocupação de vir 350 pessoas e não caber no nosso auditório, e a gente já estava até tentando organizar cadeiras ali, né? Sim. Quando daí, para nossa surpresa negativa, apareceram apenas 65 professores. Então, o principal objetivo, como a gente colocou lá, foi acabar com o complemento, exterminar essa palavra complemento salarial do quadro do magistério, aplicação do novo piso, o Eliel já vai falar do novo piso, e claro, colocar já esse novo piso no A1, que é a primeira tabelinha ali, o primeiro quadrante, melhor dizendo, da tabela, com relação ao professor do magistério, e claro, como o Anderson e a Celine falou, para que existe sindicato? Para conquistar novos direitos ou manter os direitos. Nesse caso, Eliel, é muito importante essa manutenção dos percentuais da tabela. Então, para isso que o sindicato está aqui, para a gente conseguir manter aquele 15% de diferença do magistério para a graduação, os 5% da graduação para a especialização e os 10% da especialização para o mestrado, que isso vai fazer uma diferença enorme na vida dessas 3 mil famílias. Isso mesmo, Jacques, e né, na reunião a gente colocou todas essas explicações ali bem definidas, né, nos mínimos detalhes, e às vezes o professor, né, por algum motivo ou outro não conseguiu vir mesmo na reunião, às vezes ele manda uma mensagem perguntando o que foi passado na reunião, e às vezes pelo WhatsApp é difícil da gente explicar, né, colocar todas as informações que a gente colocou ali na reunião. Então, quais foram os encaminhamentos, né? Então, na reunião do dia 15 a gente falou todos os encaminhamentos que seriam feitos, a discussão do texto da lei 12.269, como que seria feito, a questão da discussão da tabela salarial, a gente colocou lá naquela reunião no dia 15/8, e foi o que a gente fez nesse período, né? Discussões aí de 2 a 3 dias na semana com a comissão da Secretaria de Educação sobre o texto da lei, onde muitas vezes às vezes travava devido à falta da tabela salarial mesmo, e paralelamente a isso foi sendo discutido a tabela, o sindicato fez algumas propostas, onde em alguns determinados momentos era praticamente às vezes impossível, questão de impactos, mas a gente sempre foi ajustando e chegou ali em uma proposta que a gente apresentou para os professores aqui no dia, né, da reunião da terça-feira passada do permanente e também para o transitório, né, como o Jacques colocou, são tabelas diferentes, são situações diferentes, a gente tem os 2 quadros no município, né, dos professores, então não tem como englobar tudo em questão de tabela numa só, né, tem que ser de forma diferenciada por todo o processo que vocês já conhecem. Então a gente fez isso. Em relação ao piso do magistério, né, uma explicação bem técnica que a gente coloca, a gente tinha uma discussão assim, em questão de média dos pisos dos últimos anos, a gente foi pegar desde lá de 2009, né, quando começou a ser aplicado o piso, a gente tinha aí uma média aí de
11, 10% de piso, né? Se a gente fosse fazer uma média de 2009 até 2023, então era mais ou menos nesse valor que a gente trabalhava, já para quando fosse colocado o plano em prática. A gente já deixou claro que o plano ele vai ser posto em prática em janeiro do ano que vem, né? Já com o novo piso. Mas era um número assim irreal que a gente trabalhava de uma forma sem ter a certeza. Mas aqui a gente sempre está correndo atrás, né, e procurando sempre trazer a notícia, né, e de uma forma assim mais consciente e real, sem nenhum tipo de falácias, né. A gente foi atrás de um possível piso do ano que vem, né, onde eu entrei aí, consegui o contato, né, Jacques, da professora Marley Fernandes, que ela é a vice-diretora da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então é um cargo muito importante, né, para a educação do nosso país, que é a Confederação, né, Nacional dos Trabalhadores da Educação, e ela está lá diretamente em Brasília. Estava, quando eu conversei com ela na semana retrasada, ela estava lá em Brasília, no Fórum da Educação. Então eles têm essas informações melhores do que nós aqui, né? Então por isso que a gente foi atrás. E ela estava lá em discussão também junto com a bancada da educação. Tá tendo o Fórum da teve, né, o Fórum da Educação na semana passada, e eles estavam trabalhando com essa questão do novo piso do ano que vem. E o que vem de acumulado, né, Jackson, nesses primeiros quadrimestres do ano, que tem um acumulado ali de 1,62% para o novo piso do ano que vem. Então, se a gente for pensar assim, 2 quadrimestres, está dando aí um percentual de 1,62%, então a gente imagina que vai ter o fechamento de mais um quadrimestre até o final do ano. Esse novo piso ele vai fechar, né, Jackson, em 2%, 2,6%, 2,8%. A gente ainda não sabe, mas a gente sabe que não vai ser, né, Jackson, os 15% deste ano, os 33% do ano passado, que foi aí também fora da curva. Isso, infelizmente, né, a gente pode dizer infelizmente para é uma nós, notícia né, triste, né? É uma notícia triste, essa mais questão verdadeira, mais né? verdadeira. Nós não trabalhamos com especulação, a gente sempre vai na fonte séria, né? E como o Eliel disse, né, ele foi atrás dessa informação direto lá de Brasília, né, com uma professora aqui da região, e também depois o secretário de Fazenda, o Cláudio, né, trouxe, né, apenas confirmou também essa informação. Então tudo que já tem de informação lá em Brasília é justamente com isso que a gente deve ter um piso de 2,5 estourando aí. Por isso o nosso pedido, né, de pelo menos 3% acima do piso. Então o pedido do sindicato é que o piso seja de pelo menos 3%, então saindo ali de 4.420 para indo para 4.500 e uns quebradinhos, né? E daí os 15% em cima desse valor, exatamente, 5% em cima desse outro valor, até chegar no mestrado. Então a gente sempre trabalha com essa informação verídica, né? Muitas vezes não é a informação que a gente gosta de dar, mas a gente acaba aí trazendo essas informações em primeira mão, né? Tanto que poucos portais, poucos veículos de comunicação trouxeram e sabiam, essa né, informação e sabiam desses valores. O professor pode perguntar, nossa, mas como que pode 33% o ano passado, 15% esse ano, e por que então 2% ano que vem? É tudo aquele reflexo da política nacional, né? A gente tem que sempre pensar nisso. O que acontece? Então a questão do valor aluno, do gasto de valor aluno, o Fundeb, tudo isso que envolve a educação, eles são fundos que precisam dos impostos, né? Então, e um dos impostos que mais abrange, né, que mais o Fundeb arrecada, é o ICMS, né, já que o ICMS, FPM, então essas arrecadações elas caíram, né, caíram muito ano passado, e os reflexos estão acontecendo agora. Por isso, do piso ser aí essa perspectiva aí de 2%, 2,4%, 2,6%, é nisso que está vindo esse acumulado dos 2 primeiros quadrimestres, que vai fechar mais ou menos aí nessa porcentagem. Por isso que a gente, que nem o Jacques falou, é uma notícia boa? Não é uma notícia boa, mas é uma notícia que a gente correu atrás, né, e infelizmente a perspectiva do piso para 2024 seria isso. E é bom deixar claro, né? A gente gosta de falar a verdade, claro, independente da posição política de cada professor, servidor, servidora, mas o reflexo que o Eliel falou, gente, é mera questão eleitoreira do governo federal do ano passado. O governo Bolsonaro, numa tentativa, quando observava que as pesquisas mostravam o Lula na frente, ele simplesmente foi lá e cortou o ICMS da gasolina. E claro que é impossível viver, né, no país dos impostos que nós vivemos, viver sem esse imposto do ICMS. Ele foi cortado e aos pouquinhos de janeiro, no governo Lula agora, esse imposto foi voltando. E ele voltaria, fosse com o Lula, com o governo do Novo, com qualquer outro governo, esse imposto voltaria. Só que o reflexo nesses valores do Fundeb, né, que sempre lembrando, é tudo nacional.
Não dá para confundir com os valores aqui do município quando a gente fala de limite prudencial, né? Que daí é uma questão orçamentária do município. Os valores do Fundeb que paga a educação, eles vêm direto de Brasília. E o ICMS, tanto da energia elétrica, tanto dos combustíveis, eles foram cortados no ano passado. Então, por isso, esse reflexo que a gente colocou e esse acumulado do piso para o ano que vem é esse. Até agora a gente sabe que é 1,62 Isso. E que até o final do ano teremos mais um quadrimestre e vai fechar em 2,4, 2,6. E por isso que a gente colocou, como o Jacques falou já, os 3% para o ano que vem no A1 e distribuindo os percentuais ali dentro da tabela que é hoje para o quadro permanente, né, Jacques? E a gente também tem o transitório, que também o sindicato fez uma proposta em cima do que é a tabela hoje. O pedido, para quem não esteve na reunião, né, nós colocamos e vazou as fotos, vazou não, né? Podia tirar foto à vontade das tabelas. O transitório que o sindicato pediu é de 20%, né, de reajuste para esses profissionais. E como o Léo falou dos 33%, aquele 33%, na realidade, ele só existiu porque em 2021 foi 0%, né? Exatamente. Que também o governo federal, que acabou a gestão no ano passado, ele deu 0% para os professores. Então, por isso, aquele acumulado lá de 33%. E lembrando que o 33% não foi para todo mundo, né, Jacques? Exato. Por exemplo, se eu, Jacques, que a gente já estava ali no B1, vamos dizer assim, né, que a gente já tinha a graduação, ele deu em torno de 16%. Eu, por exemplo, eu tive 16% pois no meu, mais ou menos meu nessa salário. Média, né? Então essas eram as informações com relação ao plano, né? A gente gastou um tempinho aí, mas para deixar bem explicado. E colocar, né, Jacques, que assim, qual que é o encaminhamento? Então agora qual que é o encaminhamento? A gente deixou essas propostas na mão do secretário de Fazenda, a gente vai ter uma reunião provavelmente essa semana com ainda, a comissão geral. Com a comissão geral, que daí vai envolver Secretaria de Fazenda, Secretaria de Recursos Humanos, administração, Procuradoria, Secretaria de Educação junto, né, professora Simone provavelmente vai estar nessa reunião, que é onde vai dizer se acata essas propostas ou não, se vai vir uma outra proposta do governo, mas o que a gente coloca é que provavelmente esta semana, até o final dessa semana, a gente tem essa reunião e quando a gente tiver aí maiores novidades, informações, a gente vai estar chamando de novo a categoria. Isso, então fiquem ligados aí nas redes sociais do sindicato, né, que a gente vai sempre estar colocando a informação, mas principalmente participem das reuniões e da assembleia. A gente sabe que às vezes é complicado, é família, estudo, segunda jornada, né? Mas é o seu salário, então é muito importante que vocês venham até o sindicato. E muitos professores também, agora já mudando de assunto, mas ainda da educação e dos professores, a gente tem a questão da hora-atividade, né, professor Léo? Muitas professoras e professores perguntando com relação à hora-atividade do mês de outubro. Então tá na tela aí, Léo. Isso mesmo, já que a gente sempre coloca, né, todo mês a gente coloca ali a questão das horas de atividades por direito no mês, sempre lembrando que a hora-atividade você fecha ela mensal, né, apesar de a gente fazer às vezes uma conta semanal, mas lembrando, né, que sempre que a gente fecha ela mensalmente. Então, no final do mês de agosto, né, do mês de outubro, falando da reunião do mês de agosto, que fiquei com agosto na cabeça. Então, da reunião da hora-atividade do mês de outubro, lembrando que vai ser ali, para professor, né, 40 horas semanais, ele terá por direito 53 horas e 20 minutos, né, e metade disso, 26 horas e 40 minutos para o professor, 20 horas para uma carga horária ali, né, já de 160 por 40 e 80 para o de 20. Lembrando que não se compensa a hora-atividade, né, para o mês seguinte. Caso você não teve ali a sua hora-atividade correta, paga-se como hora extra, então a escola mesmo pode enviar, se a escola não enviar, né, para pagamento, vem até o sindicato, a gente faz um requerimento, traz a prova lá que você não teve, né, suas horas de atividade, o sindicato faz um requerimento e pede que seja pago a tua hora de atividade. É um assunto sempre delicado da hora de atividade, né, Jacques? Isso, e lembrando que, por que esses números aí? Por que eles variam todo mês, né? Porque esse mês de outubro nós temos 31 dias, só que 11 deles não são 11 dias letivos. E nós tivemos o feriado da semana passada, do dia 12, o recesso do dia 13. Então nós temos 20 dias letivos nesse mês de outubro, 20 dias vezes 4, né? Então nós temos ali, para quem faz carga horária de 4 horas diárias, 80 horas mensais. O mesmo vale para quem faz 40 horas, só que o valor é dobrado. Então tá na tela aí todos os valores da hora-atividade. É isso mesmo, né? E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o sindicato que a gente vai atualizando, conversando e passando aí essa questão das horas atividades, as quantidades de forma correta. E a gente também tem a tabela aí de hora atividade para aquele professor que tem dúvida em preencher, né?
mande um WhatsApp aí que a gente envia aí o Excel aí da nossa planilha aí do sindicato referente às horas atividades. Isso, qualquer dúvida é só entrar em contato conosco aí. E agora a gente vai para o intervalo, o próximo bloco vai falar do recanto e a gente vai ficar com o vídeo do recanto, né, professor Eliel? Isso mesmo, então no próximo bloco, você que tem dúvida ainda sobre a inauguração do recanto do servidor, né, vai estar eu aí, a companheira Celine, falando aí sobre a inauguração do dia 28, as novidades aí, como que vai ser. Acompanhe, né, aguarde aí o intervalozinho aí, e no próximo bloco a gente vai estar falando aí sobre o dia 28 de outubro, a inauguração do Recanto do Servidor. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores.